Senhoras e senhores, bom dia. Por favor, pedimos a gentileza de ocuparem seus lugares e manterem os telefones celulares no modo silencioso. Tem início o segundo dia do Seminário Internacional Trabalho Plataformizado e a Preservação do Humanismo na Sociedade Digital. Serão conferidos certificados aos participantes que obtiverem 100% de frequência, conforme orientações da ENAMAT. O público presencial deve realizar os registros por meio do QR Code disponibilizado na entrada do auditório e nos crachás, sendo um registro no início de cada turno. O público telepresencial deve fazê-lo por meio do link disponibilizado na descrição do vídeo no YouTube, sendo necessário um registro no início e ao final de cada turno. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa e do preenchimento do link, que será enviado por e-mail. O envio da avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 24 de setembro. Este seminário está sendo realizado em formato híbrido, transmitido pelos canais oficiais do TST no YouTube. Para a abertura dos trabalhos desta manhã, anunciamos o painel Intermitência e Controle da Porosidade do Tempo de Trabalho através das plataformas digitais. Compõem a mesa de honra, como presidente de mesa, Sua Excelência, o senhor ministro, vice-presidente do TST, Aloísio Correia da Veiga. Como painelistas, a senhora professora doutora da Universidade Federal de Minas Gerais, Maria Brochado, que estará conosco por meio de videoconferência. E Sua Excelência, o senhor juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Murilo Carvalho Sampaio Oliveira. Tem a palavra o senhor ministro Aloísio Correia da Veiga. Muito obrigado, bom dia a todos. Para mim, de fato, renova-se, né, o prazer de estar e presidir esse painel, por isso que agradeço os organizadores, e de volta à escola, não é? Porque é um momento de retorno, não é? A uma história já passada e que sempre contribui para a formação do magistrado brasileiro. Então, a ENAMAT ela tem uma característica e já hoje tem uma história de formação que representa, de fato, a integração dos juízes e a cooperação dos juízes nesse processo de uma família que vai se formando a cada momento. E, para mim, de fato, então, é uma honra estar de volta à escola, por isso que agradeço a todos o convite que me foi formulado. E para apresentar nesse Seminário Internacional de Trabalho Plataformizado, né, já o neologismo da plataforma e a preservação do humanismo na sociedade digital, e presidir esse importantíssimo recorte temático, intermitência e controle da porosidade do tempo de trabalho através das plataformas digitais. A tendência mundial de plataformização do trabalho nos tem imposto enormes desafios, não só no cotidiano da vida, como também na própria estrutura do Poder Judiciário, que vem sendo chamado a cada momento para se manifestar sobre o conflito de interesses daí decorrente. Se, por um lado, o valor humano é central em nossa Constituição, sendo fundamentos da República, a dignidade da pessoa humana e o equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, havendo ainda o objetivo de erradicar a pobreza e promover o bem de todos, não é, o estado do bem-estar social, como quer os artigos 1º e 3º da Constituição Federal. Por outro lado, quando o direito ignora, né, o fato se vinga, não é, e ignora o direito, não é, como a passagem atribuída a Jorge Ripper, né? A grande discussão da atualidade é justamente qual seria o ponto de equilíbrio.
E esse ponto de equilíbrio é que nós vamos chegar ouvindo os nossos painelistas. A professora Maria Brochada é professora titular de Filosofia da Tecnologia e do Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora visitante da Leibniz Institute de Hamburgo, na Alemanha, mestrado e doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas, pós-doutorado em Filosofia pela Ruprecht Karls de Heidelberg, na Alemanha, coordenadora do projeto Cyberdireito e Filosofia Algorítmica da Universidade Federal de Minas, presidente da Comissão de Inteligência Artificial do Direito da OAB de Minas, associada do The Society for Philosophy and Technology dos Estados Unidos e associada honorária da União Ibero-Americana de Juízes. Eu passo a palavra à ilustre palestrante, professora Maria. Muito bom dia. Nós, nessa fase da tecnologia pela videoconferência. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, senhor ministro. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, ainda que não na modalidade antiga, né, que é que a gente ainda usa e acredita e valoriza, que é a analógica, mas o digital também tem, né, seus méritos e que bom que eu posso estar com vocês nesse formato aqui, que não é o ideal, mas é o possível e aí acaba se tornando o melhor. Então, quero agradecer as palavras do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, da pessoa do senhor ministro. Quero cumprimentar todos os presentes, ao integrante da mesa comigo, professor, magistrado Murilo Carvalho Sampaio de Oliveira, e na pessoa do presidente também cumprimento todos os interlocutores que estão aqui conosco, né, seja no formato virtual, né, que não é o ideal, e no presencial, que é o ideal. E quero agradecer ao professor e ministro Maurício Godinho, diretor da escola, da Magistratura do Trabalho, Nacional do Trabalho, pela organização, né, desse evento e cumprimentá-lo pela organização do evento e por incluir nesse grande evento, o evento internacional, a minha participação aqui. Sei que sem o aval, a autorização dele, tal não seria possível. Então, muito obrigada, ministro, professor Maurício Godinho. E muito especialmente ao professor Bruno Alves Rodrigues, que com absoluta certeza é o arquiteto da minha presença aqui, além de ser talvez o maior entendedor da área tecnológica no direito hoje em Minas para o Brasil. Também um querido amigo, um grande pesquisador que não só atua no sentido de aprofundar nas bases do direito do trabalho, o diálogo do direito do trabalho com a filosofia do direito, mas também com a filosofia da tecnologia e com a formação tecnológica que só ele em Minas Gerais tem. Então, o professor Bruno teve a coragem, a ousadia de levar para a Faculdade de Direito da UFMG, pela primeira vez, uma pesquisa, uma tese defendida sobre o valor trabalho situado na dita era tecnológica, ou era digital, ou era cibernética, e ele é pioneiro, desbravador, bandeirante nesse sentido. Então, além de uma competência intelectual e de uma erudição indiscutíveis, tem que ter uma dose de coragem para poder assumir essas novas vertentes, né, de reflexão sobre o direito, para, em última instância, mudar o modus operandi que nós temos por décadas e que, em algum momento, nesse momento, nós estamos passando por isso, da crise do ethos humano do século passado e que conclama novas perspectivas, novas reflexões. E ele tem coragem para isso. Muito obrigada, professor Bruno. Eu sei que o senhor foi responsável por densificar os poros desse evento, condensar os poros desse evento para caber aqui um perfil como o meu, que é da filosofia do direito. Então, te agradeço enormemente por esse gesto de generosidade, de amizade. Eu preparei, nós temos 40 minutos de exposição, eu e o professor Murilo. Então, dentro da temática geral, né, que
foi proposta para essa mesa, né, que é sobre intermitência e controle da porosidade do tempo de trabalho através das plataformas digitais, eu gostaria de fazer, achei que seria oportuno, pelo meu perfil e as minhas competências e limites, né, dentro dos meus limites de possibilidade dialógica, fazer um resgate da concepção de trabalho no Ocidente, desde a antiguidade, rapidamente, breve resgate, isso seria, né, um tema gigante, com muitos dados, mas para poder situar o trabalho nesse contexto de plataformização laboral, inclusive até o uso da palavra laboral, que passou a ser tomado no sentido, né, como sinônimo de trabalho, mas que não era na antiguidade, e como que nesse contexto de plataformização laboral, a porosidade, que é uma expressão cunhada por Karl Marx, ela vem sendo cada vez mais comprimida, né? E de modo a suprimir direitos desse novo trabalhador em rede, desse novo trabalhador em nuvem, desse novo trabalhador interconectado numa realidade desfisicalizada, desterritorializada, ubíqua, e como que a justiça do trabalho, o direito do trabalho, pela justiça do trabalho, evidentemente, é a palavra final, é o sumo fim do direito do trabalho, se dá pela justiça do trabalho, se realiza por ela, como podemos encontrar um caminho, né, para enfrentar essas questões de uma justiça, de um direito, de uma era analógica que precisa se atualizar para enfrentar questões postas na dita era digital, expressão inclusive da qual eu discordo, ou sociedade digital, como está na temática geral desse seminário, desse seminário internacional. Então, eu dividi em 3 partes a minha exposição, vou cronometrar, já perdi aqui algum tempo, mas eu queria falar da evolução do conceito de trabalho, para e passo com a tecnologia na Grécia e na antiguidade, depois na modernidade e a concepção de homo faber na modernidade, animal laborans e zoopolitikon na antiguidade, homo faber na modernidade e hoje o conceito de homo ludens, né, na contemporaneidade virtualizada, né, de um mundo virtualizado. Bom, então, primeiro, na antiguidade, a ideia de labor, ela decorria de um necessitarismo biológico imposto pela natureza. Então, o labor, né, a laboração, é uma necessidade imposta ao próprio corpo. Né? Laborar é uma imposição da própria condição humana, né, para sobreviver aos necessitarismos causais da natureza. Então, na Grécia, nós temos a situação do escravo, né, que em nada tem a ver com o trabalhador na modernidade, que é livre, que, portanto, vende a sua força de trabalho. Mas, independentemente da questão política, sob o ponto de vista da filosofia, de uma análise da filosofia e da filosofia do trabalho, o labor ele é transferido para seres que são equiparáveis a animais domésticos, e isso por uma força do destino. Né? Ele nasceu desgraçadamente escravo e por isso, por estar nessa condição, nessa classe, ele tem que exercer as atividades da oikia, ele tem que fazer exercer todas as atividades que satisfazem as necessidades básicas, né, de si e do homem livre, para que o cidadão possa exercer a actio, a ação. Então, a ação não se confunde com o labor na antiguidade, porque a ação é exercida na ágora, não é na intimidade, não é no plano das coisas fugazes e que se dissolvem, né, na ação. A própria ação traz para o produto da ação é incorporado ao corpo e ele mesmo se dissolve. Então, é o alimento, é o uso dos objetos, tudo isso para dar satisfação para a nossa limitação corporal. Né? E na ágora, sim, o cidadão é livre e ele pode propor leis e pode propor projetos políticos, e lá o espaço da liberdade é o espaço da ágora e não do labor. E nesse período nós vivemos uma
esterilidade técnica. Segundo Pierre Ducasse, que é uma das grandes referências da filosofia da tecnologia ocidental, o grego ele tem, né, por exemplo, Platão e Arquimedes eram matemáticos exemplares e mecânico também, mas tem uma versão gigante à atividade técnica, porque acredita que a atividade científica tem que ser descomprometida, tem que ser desinteressada, é a contemplação da verdade, nas suas várias manifestações, e isso nada tem a ver com atividades menores, que é a atividade técnica para exercer ou cumprir esse papel imposto ao corpo, né, pela natureza. Então, o conceito de animal laborans na antiguidade distingue, né, escravos e homens livres, mas o trabalho, o escravo ele não vive nessa condição porque a sua atividade é explorada, né? Ela não tem como o propósito a exploração da atividade agora como algo posto no mercado. É simplesmente um condicionamento imposto pelas moiras do destino e portanto, assim, que a escravidão é tratada na antiguidade. A Hannah Arendt, na Condição Humana, ela menciona que até 1690 o trabalho, a atividade, né, laboral, o trabalho, considerado trabalho, não é um mérito, é a atividade dos pobres. A pobreza ela é relacionada à atividade laboral, porque só os pobres precisam trabalhar. A forma que você tem de conseguir patrimônio e riqueza é por vitórias, conquistas e herança, não pelo trabalho. A atividade de trabalho laboral não dignifica o homem, portanto. Então, isso é muito curioso, porque existe uma aversão à tecnicidade também na antiguidade, porque é possível manter a estrutura de trabalho sofrida, suportada pelo próprio corpo. Bom, na modernidade, nós temos, evidentemente, com a evolução técnica, o conceito de labor se confunde com o conceito de ação, né? E aí a atividade livre se torna uma atividade finalística. E enquanto atividade finalística, não importa, ela não é mais uma atividade virtuosa. O trabalho ele não equivale à ação na polis, ela era julgada pelo que se dizia, pelo que se julgava, pelo que se conduzia. Ou agora não, a atividade laboral ela é avaliada pelo produto, ela é considerada finalisticamente e não como uma virtuosidade, não se trata de virtude. E, portanto, o fazer é o domínio sobre as coisas e sobre as pessoas. O animal político agora é o homo faber. O homo faber é o operário e o seu locus não é mais a ágora, mas o mercado. O mercado é o espaço do homo faber. Na polis, os homens eram avaliados pelo que falavam, na exegoria, espaço da ágora em que todos falavam, se comunicavam e decidiam os rumos da polis. Agora eles são julgados, né, não pelas suas ações livres, mas pela utilidade do seu produto. E aqui não há mais a distinção entre o labor do corpo e trabalho finalístico das mãos livres. O homo faber, então, é equiparado ao animal laboros. E vende, né, o seu trabalho, vende o seu esforço físico, e agora a distinção do trabalho entre trabalho produtivo, improdutivo, trabalho intelectual e trabalho braçal. Bom, e a produtividade, né, o que ele produz, não é readquirido pelo seu próprio corpo, como é a atividade laboral na antiguidade. A operariedade, com o consequente, né, posterior assalariamento, é uma necessidade da vida do operário e que gera, através do seu corpo, o excedente para, né, que interessa ao capitalismo. Então, a ideia seria uma nova versão do homo laborans, né, ou do animal laborans, que agora é um homo laborans, o operário. Bom, o operário ele tem um espaço, né, de trabalho muito bem delimitado. Então, eu vou citar aqui. Ser indivíduo neste espaço, que eu Hannah Arendt, não ter feias. A sua referência é a fábrica, não é mais a polis. Mas, tal como o animal laborans, o homem que labora, o operário, é força de trabalho.
movida pela necessidade da sobrevivência. E o que ele produz não é readquirido mais, cria excedente. Labor produz força de trabalho. E aqui se instaura uma nova mentalidade, a mentalidade da máquina eficaz. E a mentalidade da máquina eficaz, primeiro, uniformiza seres humanos e coisas, segundo, desvaloriza tudo, seres humanos e coisas, e terceiro, transforma coisas e homens em bens de consumo. E aí nós temos a transição para a sociedade de consumo e o surgimento da figura na sequência do Homo ludens, né, que também é citado pela Hannah Arendt, pelo Bill Churran, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Celso Laffer no Brasil, são referências nessa temática. E esse conteúdo está num capítulo do meu livro que eu publiquei no Brasil agora, antes de vir para a Alemanha, depois, na verdade, que eu estava aqui, o livro saiu depois, em maio, que é a inteligência artificial no horizonte da filosofia da tecnologia, técnica, ética e direito na era cibernética. Esse capítulo destinado a essa temática é o capítulo 10 do livro. Então, ao contrário do animal, do Homo laborans, né, na modernidade, o Homo ludens, no final do século XX, tem um projeto de existência completamente diverso. É um projeto imagético e performador, nada concreto. E a sua referência não é o mercado e nem é a fábrica, o território fabril, é a comunidade global interconectada, estruturada, funcionalmente, encobrindo, né, as segmentações locais. Os espaços de fabricação do Homo faber perdem importância. Em seu lugar, surge uma nova relação homem-mundo, o homem e o aparelho eletrônico, e uma dependência irreversível. O Homo ludens carrega o seu aparelho para onde ele for. O Homo ludens só age conforme a capacidade do seu aparelho. Sua atividade depende da do outro, mas não na mecânica, né, ou na organicidade da vida laboral da fábrica, mas no sistema virtualizado de redes. Então, essa categoria do Homo ludens, o Bill Churran menciona homo-informáticos, homo-digitalis, citando o Marshall McLuhan, que foi quem criou a aldeia global, independentemente de algumas variações de concepção do homem contemporâneo, fato é que a estrutura vital desse ser no mundo mudou radicalmente, ao ponto de hoje nós discutirmos hibridização de máquinas e homens, no sentido de que homens se tornam cada vez mais máquinas, ciborgues, e máquinas cada vez mais humanizadas, inteligência artificial nesse processo de construção do machine learning, especialmente deep learning, em que há uma aparente independentização das faculdades cognitivas, que são imitação da competência intelectual humana. Na verdade, o computador, e é importante dizer isso, na história da mecanologia, na história da filosofia da tecnologia, o computador é a máquina que imita, como todas as máquinas, artefatos que nós tivemos, de alguma maneira imitava algo do nosso corpo para nos libertar ou nos liberar do esforço excessivo para lidar com as imposições do necessitarismo causal da natureza. Todas as máquinas, desde artefatos, desde todos os objetos técnicos, desde de instrumentos, artefatos, até as máquinas, nos libertaram dessas condicionantes para que nós pudéssemos, através desses aparatos técnicos ou objetos técnicos, na expressão do Gilbert Simondon, que também é um grande nome da filosofia da tecnologia, podermos nos ocupar de outras atividades. Bom, o computador é a máquina digital sintática que, pela primeira vez, né, nós temos na história da mecanologia uma máquina que imita um órgão, né, do corpo humano e que, na verdade, administra todo o corpo, comanda todo o corpo, que é o cérebro humano. E o ponto de chegar do estado da arte dessa maquinização é hoje o que nós chamamos de inteligência artificial, que nada mais são do que programas de imitação de faculdades básicas da cognição humana, com uma base de dados sensacional, especialmente a partir de 2007, com o advento, depois do advento dos smartphones, com uma capacidade de memória imediata, instantânea, que torna qualquer humano defasado, né? O que não quer dizer que aí haja realmente inteligência ou consciência, coisa que o vale, como hoje muitos futurologistas da área tendem a acreditar na autonomização maquínica e na velha história de submissão
maquínica da humanidade. Apesar de termos feito humanoides hoje de altíssima potência, quilate técnico, que realmente nos confunde. Mas daí a considerar isso consciência, como alguns propõem, consciência artificial, temos que voltar a discutir com o professor Bruno as bases da ética ocidental e da intencionalidade ética. Bom, o computador, então, possibilita uma mudança radical de modus operandi, porque o corpo não mais não se trata só do corpo, né? É a máquina que conduz o corpo, portanto, disse que o computador é a máquina das máquinas, é a máquina que faz a projeção de qualquer máquina. E aqui nós temos que entender máquina não como maquinaria, como Marx usa a expressão maquinaria, né? ou a base material, mas o projeto máquina, a fórmula máquina. Bom, nessa nova forma de experiência técnica agudizada, o oposto do que experimentamos na antiguidade, nós temos uma maquinaria à nossa disposição de altíssimo nível funcional e com impacto sem precedentes. E aí eu tenho uma frase do Marx, eu queria até começar a minha fala citando essas duas frases, mas acabei me distraindo. Bom, está na página 591 do Capital, que é no capítulo 15, no original, aqui está na página 392, no original, em alemão, mas o capítulo 15, tópico 3, item C. Marx coloca assim, diz o seguinte: máquina é o meio mais eficaz para o prolongamento da jornada de trabalho. Dizia isso, o velho Marx dizia isso. A máquina é o meio mais eficaz para o prolongamento da jornada de trabalho. E aí eu vou citar uma frase extremo oposto, nós falando de um grande nome, talvez o maior, da filosofia ocidental, no que diz respeito, né, ao valor trabalho, realidade trabalho, e o outro extremo é do Harari, Noah Harari, que já tem uma literatura, né, popularesca, é muito consumido hoje, mas eu gosto muito dessa frase dele, sempre cito, que ele coloca assim: a desigualdade era a marca do século passado, mas se a desigualdade foi a marca do século passado, a marca desse século é a irrelevância. Se a desigualdade dos homens era a característica do século passado, a característica dentro dessa evolução maquínica sem precedentes, que conseguiu trazer para a realidade funcional o próprio mecanismo cerebral condutor da physis no corpo humano, então, hoje, o que marca a diferença entre os homens não é a desigualdade, é a absoluta irrelevância deles, entre eles mesmos. Então, Marx vai, no capítulo 15, ao tratar de tempo de trabalho, de intensificação do trabalho, no tópico C, ele associa a maquinização precisamente com o que os laboraristas brasileiros, especialmente os sociólogos, estão chamando de porosidade já há um tempo, né? Então, o título do capítulo, ele usa a palavra poro, especificamente no capítulo 10, na página 370 no original, e depois no capítulo 15. E aqui, no capítulo 15, o título é Maquinaria e Indústria em Larga Escala. E efeitos imediatos da produção mecanizada sobre o trabalhador. Então, o tópico 3 do capítulo 15, que eu estou citando aqui, o título é Efeitos imediatos da produção mecanizada sobre o trabalhador. E no tópico C, a intensificação ou densificação, condensação do trabalho. Então, ele menciona, e aí eu trago para a questão, né, da oferta de trabalho, do tempo em que essa oferta hoje ela é praticada e consumida nesse século, para a discussão da famosa hoje, né, muito, e parte desse evento, não à toa, porque tem sido muito mencionado, da porosidade, mas da porosidade do tempo de trabalho. Bom, a crítica que Marx faz a essa condensação está precisamente numa passagem da página 392, em que é aqui que aparece, a palavra poro aparece no Capital 4 vezes, na verdade. No tópico 10, no capítulo 10, depois no capítulo 15, no tópico 3C,
e em alguma argumentação no mundo antigo em que ele usa a palavra poro, que aparece, e no final do Capital, quando ele fala que a injustiça estão nos poros do capitalismo. Ele usa num sentido só retórico, nem argumentativo, e não como ele quis criar aqui a ideia de porosidade, e que na palavra porosidade não aparece no alemão, não tem isso no original. A expressão porosidade foi uma expressão já forjada por leitores de Marx na sociologia do trabalho e no direito do trabalho. Então, aqui tem antes dele falar da intensificação, no capítulo 15, onde que surge a palavra poro, e por que ele usa, né, essa palavra? Está no capítulo 10, que é a primeira aparição. Depois ele retoma quando ele vai discutir mecanização e no que a mecanização contribui para o condensamento, né, desses poros. Ilusão achar que o fato de máquina extremamente sofisticada libera o trabalhador. Não, não. O capitalista investiu na máquina, a máquina tem um desgaste, inclusive Marx fala no desgaste moral da máquina. Além do desgaste material, que é o desgaste de uso ou o desgaste do não uso, se ela é muito usada ou se ela não é usada, ele inclusive cita a moeda que transita é muito usada, e uma espada que está sem utilização, ela perde o valor de uso pela não utilização e ainda tem o valor, perda do valor moral, que quanto mais usada, o valor dela de substituição é menor, seja vendida ou porque ela está sendo substituída por uma máquina ainda mais sofisticada. Então, ele se dedica muito a isso. Esse é o diferencial da filosofia de Marx, e eu vou falar aqui como uma consumidora secundária, porque eu, professor Bruno, nós somos formados no hegelianismo, no idealismo alemão, e Marx como dizia o padre Vaz, é um território que a ser explorado de per se. O próprio padre Vaz não se assumia marxiano. Tem uma entrevista do padre Vaz que ele diz, não, eu não sou marxiano, eu li Marx com os olhos de Hegel, eu sou hegeliano. Né? E chega um determinado momento que ele usa uma expressão que eu gosto, e que ele diz, olha, o marxismo, não o marxianismo, porque aí há a distinção, né, entre as ideias marxianas e o que as ideias marxianas possibilitaram em termos de construção peculiar ditas marxistas, o marxismo é uma província do hegelianismo em constante estado de revolta. Então, temos toda uma apropriação ideológica e política, sim, do pensamento marxista, mas é um monumento, ninguém tem dúvida. E Marx tem uma forma de trabalhar a filosofia, porque traz dados econômicos, e traz dados históricos, entrevista pessoas, e traz experiências da Escócia, dos Estados Unidos, não sei onde. É um monumento a obra dele. Então, tem de tudo ali. Ele é um grande historiador também, historiografa as condições de trabalho do seu tempo. Por isso é insuperável. Ainda que as condições sejam outras, a essência está ali. Por isso voltamos na ideia de porosidade. E aqui é onde aparece essa frase, tá? Em alemão, a palavra porren do uso da palavra no latim. Então aparece, ele coloca der Übergang von einer Operation zu anderen unterbricht den Fluss seiner Arbeit und bildet Gewissen Poren in seinem Arbeitstag. A transição de uma operação para outra interrompe o fluxo do seu trabalho e forma, até certo ponto, por assim dizer, poros em seu dia de trabalho. E aí segue, vou traduzir, esses poros se tornam mais densos assim que ele executa uma mesma operação continuamente ao longo do dia. Ou os poros desaparecem na proporção em que a alternância de sua operação diminui. Então, quer dizer, a ideia, né, que Marx tenta trazer aqui no capítulo 15, segue, né, ao falar da intensificação ou condensação, assim, a condensação desses poros impõe ao trabalhador compactar o seu trabalho, na tradução, num grau que só pode ser atingido com uma jornada de trabalho reduzida. E no mesmo período de tempo, um dispêndio aumentado de trabalho, uma tensão maior da força de trabalho, um preenchimento mais denso desses poros do tempo de trabalho. Ao lado da medida do tempo de trabalho como grandeza extensiva, apresenta-se agora a medida do seu grau de condensação. A hora mais intensa da jornada de trabalho de 10 horas contém tanto ou mais trabalho, força de trabalho despendida, que a hora mais porosa da jornada de trabalho de 12 horas. O que se perde em duração ganha-se no grau de esforço realizado. Então, há uma maior constância e
uniformidade contra a porosidade. Bom, a palavra porosidade não é porosidade, né? Mas esses poros sendo condensados, né, você tem um esforço muito maior. Bom, isso parece muito óbvio quando a gente pensa exatamente no animal laborans, que depois se torna, né, o Homo faber, e o Homo laborans, o operário. É mais fácil visualizar essa construção, assim, essa compactação de exercícios, né, de atividade. Por exemplo, é muito comum, e Marx também relata isso, quando uma máquina substitui determinadas atividades, aquele trabalhador ele passa a ser multifuncional, começa a ocupar outras funções que não só aquela que é repetitiva, e isso no plano das discussões sobre inteligência artificial hoje, gente, é a regra. Tudo que é repetitivo, toda atividade repetitiva vai ser fatalmente substituída por máquina, porque a inteligência artificial é perfeita para poder fazer aquilo que é repetitivo. Então, colocar uma peça na esteira de montagem é muito mais fácil do que fazer esse movimento aqui, ó. Isso aqui é dificílimo montar num robô. A robótica tem muita dificuldade de fazer um movimento de braço do humano. Então, tudo que é repetitivo, que se faz da mesma maneira, com precisão, sabendo exatamente dos meios e por quais meios se atingem os fins desejados, a inteligência artificial supera o humano, que é o que tem acontecido hoje. Muito difícil para nós vislumbrarmos a permanência, né, no local de trabalho, ou tempo de trabalho, ou a densificação do trabalho nas chamadas plataformas digitais, plataformas, né, os aplicativos, app Trabalho. Tem um artigo publicado sobre app Trabalho e subordinação laboral, inclusive citamos exaustivamente o professor Ministro Godinho sobre o conceito de subordinação estrutural. Num livro publicado na Itália, o professor Antônio Gomes, aí em Minas, ele organizou esse livro e foi publicado. Quem tiver interesse no livro, ele está disponível na internet, pode me pedir no Instagram, que eu envio pelo meu Instagram. Meu Instagram é Maria Brochado e o nome do livro é Novas Tecnologias e Relação de Emprego, app Trabalho e Direitos Sociais no Brasil. Esse aqui é o nome do artigo. E eu posso enviar para vocês, quem tiver interesse, o link do livro, pelo meu Instagram. Bom, então, eu estava conversando com o professor Bruno antes, e pedindo, inclusive, conselhos a ele, né, de como conduzir a minha fala. Parece que já tenho que terminar. E aí a gente estava comentando como que, especialmente Big Techs, né, as empresas hoje de tecnologias, elas conseguem transferir para o trabalhador todo tipo de responsabilidade com relação a insumos e se liberar desse ônus. Ele fica com o melhor do processo, que é regular o processo. E aí nós entramos numa outra discussão da filosofia da tecnologia atual, que é qual é o melhor caminho, se é regular, deixar o próprio mercado, imagina, isso aí é o socialismo utópico, assim, revisitado, deixar as próprias empresas, os próprios experts chegarem a um consenso sobre o que deve ser regulado e como regulado, é o Elon Musk que vai falar, ou o Estado interferir com mão de ferro para uma regulação realmente satisfatória desse fenômeno. É óbvio que se a gente pensar em termos de direito do trabalho e direitos trabalhistas, é claro que tem que ser o Estado, nunca foi de outra forma, né? Aqui na Alemanha tem uma frase que eles usam muito, que se a preocupação dos Estados Unidos a melhor, a IA mais eficiente, e da China é a melhor IA, a preocupação da Alemanha é a IA regulamentada, a IA regulada. Então, evidentemente que nós estamos diante de um outro desafio e de uma forma de vida totalmente diversa de toda a experiência que tivemos com relação à atividade no mundo, e aí o conceito de trabalho. O conceito de trabalho que nós normalmente citamos hoje é o conceito hegeliano de trabalho, não é o conceito marxista, né? Toda atividade tem aqui o conceito, trouxe aqui o conceito de Hegel. O que é o trabalho? É a junção definitiva entre labor e ação, relacionando trabalho e liberdade. No mundo antigo, o escravo não tinha liberdade, só o cidadão. No mundo moderno, a obra humana é a marca da sua liberdade como domínio sobre a natureza e sobre si, seu modo de estar nela sem sucumbir a ela. O trabalho é a força espiritualizante que nega
a crueza da natureza. O professor Bruno conhece essa passagem, esse texto, né, tirado da obra de Lima Vaz. Então, num mundo em que o próprio conceito de liberdade e de estar na realidade mudou radicalmente, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, não existe nenhuma materialização do meu comportamento agora. Estou numa experiência absolutamente virtual. O que está acontecendo aqui no meu entorno, inclusive, não é detectável, a não ser que eu coloque a câmera para poder mostrar isso. Então, é uma outra realidade e o trabalho acontece aqui. Eu estava dizendo para o professor Bruno que nós temos que talvez ler mais o trabalho e menos emprego, mas não para poder retroceder o que já foi conquistado pelo direito do trabalho, no que diz respeito ao vínculo empregatício, ao assalariamento, à relação de emprego, que não se confunde com o trabalho, mas no sentido de valorizar todos os vínculos que podem surgir por ocasião do trabalho. E já tive a ocasião de dizer, e eu faço isso com uma certa, não diria leviandade, mas uma tranquilidade por não ser da área, né? Não ter a responsabilidade de conduzir processo. O direito é eminentemente pragmático, de apresentar soluções, como o professor Murilo, que publica muito sobre a temática, inclusive publicou um artigo interessantíssimo em abril agora, sobre o que na CLT já autoriza o reconhecimento do vínculo, no caso das plataformas, né, do trabalho plataformizado. Eles vai citando lá, tópico por tópico, desde a Constituição, também na CLT, por exemplo, no trabalho intermitente, quando o trabalhador pode dizer não a um chamado qualquer. Ele vai trazendo vários argumentos de que já existe na nossa legislação possibilidades analógicas e possibilidades de interpretação mesmo, direta, sistemática e literal, sem grande esforço hermenêutico, sem grande mirabolação textual, para conseguir regular esse tipo de trabalho, para dar resposta para essas pessoas sobre os seus direitos. Eu diria, professor Murilo, e aí eu vou tocar no assunto, que não é um assunto desejável de se tocar no nosso país, que é a questão da cogestão, né, da proteção, da igualdade dos direitos do trabalhador, na participação nos lucros e resultados da empresa. Se não uma cogestão, se excepcionalmente a participação na gestão seria possível, conforme definido em lei, a participação em lucros e resultados, não. Né? E lá no artigo 158, que eu estou falando do artigo 7º, inciso 11, eu leio isso aqui para vocês, é uma bobagem, eu estou falando com os donos da área, né, com os experts da área. O artigo 158.5, né, que nos casos, né, em que condições em que forem admitidos, casos em condições em que forem admitidos, né, será possível a participação na gestão da empresa ou a participação nos lucros e resultados. Casos e condições em que forem admitidos, o professor Murilo traz tópicos, né, normas da Constituição, essa aqui é mais uma, porque estão dizendo aqui que são os casos e condições em que forem admitidos em lei. Ok, o inciso 11 se refere à lei, conforme definido em lei. Conforme definido em lei, provavelmente a gestão, a participação na gestão, excepcionalmente. Agora, será que desvinculado, fazer a participação dos lucros e dos resultados desvinculado da remuneração não seria um caminho? Estou aqui loucubrando, porque esse tema nunca foi... ele normalmente é um tema que não enfrentado, apesar de algumas pessoas, como o professor Maurício Godinho, a professora Rosimeire Pires lá em Minas também, se embrenharem por esse caminho. Normalmente não é o comezinho, né, da Justiça do Trabalho, não só no Brasil. Na Europa, a cogestão tem uma outra versão, né, já é algo construído há mais tempo e tem uma outra identidade. Mas eu fico pensando, ok, se não há vínculo, se não se admite a subordinação, e aí a subordinação, né, pode ser entendida como obediência ou pode ser entendida como disposição. É falso pensar que o trabalhador que tem lá um aplicativo, ele não vai logar, ele vai, eu tenho meu tempo à disposição agora eu não vou trabalhar não. Todos nós sabemos o que essas empresas fazem, elas são empresas com um poder midiático fora do comum, porque o que está por trás, o que move essas empresas, nós temos uma decisão modelar do professor Márcio Gonçalves lá em Minas Gerais, sobre o que move essas empresas, na verdade, é o capital propagandístico delas, não é nem o capital de investimento, porque insumos, eu investi em que insumos? Quais insumos? Qual é a estrutura
de prestação de serviço que elas têm. Então, ao invés de retrocedermos e lançarmos esses trabalhadores, que são trabalhadores, né, na condição de prestadores de serviço, para poder voltar 500 anos e evoluir o direito do trabalho, transformando o direito civil em apanágio de um problema que é grave desse século, não se justifica. No direito não se presta isso. Não é para isso que nós fazemos ciência do direito, não é para isso que nós incluímos o direito entre as Geisteswissenschaft, as ciências do espírito. É para reconhecer o tanto de espiritualidade que está sendo empenhada ali e que está sendo disponibilizada aí, não só de desgaste físico do trabalho, de desgaste psíquico, de ter que pensar como é que vai pagar o carro, como é que vai adquirir o carro, como é que vai dar conta dos insumos, do desgaste, que era do empresário, agora se tornou para o trabalhador. Eu não estou coitadizando o trabalhador. Ele não precisa disso. Na era tecnológica, não existem coitados, ignorantes. Nós vivemos na era da informação, da cosmopédia, como diz Pierre Levy. Não se trata disso. Trata-se de reconhecer que há, sim, um vínculo à transferência de responsabilidade, à transferência de aquisição de insumos e que, portanto, ele deve ter participação também nos lucros. Bom, já que eu não posso tomar como uma atividade subordinada e estender o conceito de emprego, então vamos considerar como trabalho. Mas não como trabalho autônomo, porque trabalho autônomo tem regulação própria, como diz o professor Murilo, não como aqueles trabalhos que já são previstos como ilhas na CLT, no caso do artista, por exemplo, bancário. Não, é um novo trabalho, porque é uma nova forma de trabalhar, bancário, artista e trabalhador de fábrica existiam há 20 anos, há 50 anos, há 500 anos. Nós estamos falando de uma outra realidade, nós estamos falando de uma virada geracional e civilizacional que o Padre Vaz, em 1999, já tinha advertido. E eu encontrei um professor na Alemanha com a mesma perspectiva. Nós não estamos passando por uma revolução histórica, nós estamos passando por uma mutação civilizacional. Eu publiquei um artigo sobre isso na revista da Universidade Federal de Minas Gerais, de Filosofia. Quem quiser também eu posso disponibilizar, onde eu discuto com Lima Vaz essa mutação do humano. O humano está passando por uma mutação física, inclusive, física, porque esse humano que vive aqui o tempo todo ligado na tela, logado aqui, não é humano, que tinha uma atenção difusa muito mais sofisticada que a nossa. Não eu, que sou da era analógica, mas da minha filha, dos meus netos. Então, o que eu gostaria de dizer, acho que já passou o tempo, não controlei aqui. Presidente, posso concluir já? Não, esteja à vontade. Nós aqui estamos nos deliciando com a sua manifestação. Muito obrigada, presidente. Eu vou concluir, então. Sei que falar de cogestão e de coparticipação parece algo muito, fora do nosso cotidiano, da prática jurídica no Brasil, mas qual é o caminho? Porque a Constituição me traz essa possibilidade. Eu me lembro, eu fiz uma sustentação oral lá no Tribunal de Minas, no nosso TRT, e eu não advogo, mas foi uma advocacia graciosa. E no dia que eu fiz essa sustentação, os dois desembargadores que estavam na audiência, uma desembargadora, ambos muito gentis e respeitosos, mas ela me disse o seguinte, e eu concordo. Ela falou, olha, professor, eu concordo com sua tese, acho que ela tem toda a consistência, mas isso tem que ser levado para o legislativo. Chega de ativismo judicial. Será que vai continuar ficando nas nossas costas? Mudar o sistema? Concordo. Mas, por outro lado, o ativismo judicial no Brasil se deu na esfera política, para discussões políticas, discussão de controle do poder, de condução da política brasileira. Não foi na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho sempre ousou sem ativismo, e mais. A Justiça do Trabalho sempre resolveu as questões laborais no Brasil, independentemente de um Supremo Tribunal Federal que viesse ler a realidade ou o mundo do trabalho. Porque a gente sabe que a nossa Corte Constitucional não é da índole dela. Tanto que nós não temos lá perfis que sejam vocacionados à leitura laboral ou do mundo do trabalho. Então, sempre foi uma justiça autopoética no sentido de sempre dar passos além com o direito positivo que estava ali, sem ir a interpretações constitucionais peculiares de uma corte constitucional. Não é uma corte propriamente, mas, enfim, que faz às vezes. Não. O TST sempre resolveu as questões e funcionou como corte máxima.
por uma questão de, talvez, inaptidão. E até o pouco tempo, pouca experiência da nossa Corte Constitucional, do nosso Supremo Tribunal Federal. Bom, não vejo nenhuma razão para não dar esse passo, que não é ativismo. É uma leitura da Constituição. Ok, se nós não vamos tratar como emprego, e não acho que deva ser tratado como emprego clássico, porque nós temos que oxigenar o conceito de emprego. Não é mais o vigiamento. O desvigiamento é a regra. A entrega é a regra. Não é mais o esforço comprimido, com densificação ou sem densificação, negociando jornada de trabalho para, na verdade, diminuir a jornada e densificar a atuação, né? Exigir o esforço. Né? São os mecanismos de burla da legislação. A única forma que nós temos de salvar o humano de todo esse calvário da história que impôs a nós o labor do nosso corpo, desde a antiguidade até hoje, né, a prestação de uma série de serviços virtualizados, como esse que eu estou fazendo aqui, só tem uma forma, né? É o direito, é a racionalização dessas relações, não tem outro caminho. E se nós não encontrarmos um caminho de racionalização pela Constituição, qual que seria? Pelo elastecimento do Instituto. E isso a Justiça do Trabalho brasileira tem toda a autonomia para poder tocar. Então, 5 minutos, obrigada. Então, Tomar. E aí a outra fala do outro desembargador, e aí eu estou falando de ativismo judicial, porque eu acho que a Justiça do Trabalho não precisou ser ativista no sentido negativo. Sempre deu passos mais ousados, mais audaciosos na leitura do texto, sem falar de política, sem tratar do processo político que precedia a reforma trabalhista, por exemplo. Temos uma reforma, disse que é reforma, para mim nunca foi, para mim tinha que reformar, a primeira coisa que tinha que reformar é o documento, transformar a consolidação, que é só uma consolidação, é precário do seu ponto de vista estrutural, sistemático, num código de direito social no Brasil, talvez. Isso não foi feito, que reforma foi essa? Mas não vamos entrar isso aqui, é outro tema. Mas teve coragem de ir lá e ousar e enfrentar, inclusive, todas as medidas provisórias sobre as formas de precarização do trabalho durante a pandemia. Vejam. E aí a outra resposta, eu acho que não é ativismo, eu acho que é o próprio modus operandi da Justiça do Trabalho. Sempre, porque o foco é o social, não é o individual. Não posso retroceder e jogar para o direito civil. Preocupação do direito civil, esses são interesses em questão individuais. Não tem similitude. Não tem comparação de uma área como o direito civil, até o direito consumidor. Eu já tentei discutir essa questão em 3 planos: consumidor, econômico, civil e trabalho, para ver onde que nós conseguimos colocar a precarização laboral via plataformas melhor. Onde que nós teremos o melhor resultado. Inclusive, tem um resultado interessantíssimo quando se pensa no direito econômico, que essas empresas colocam o serviço delas no Brasil, criam uma série de ônus para o Estado brasileiro, como, por exemplo, quando o motoqueiro, entregador, sofre um acidente qualquer e vai ser atendido no hospital X, né, lá em Belo Horizonte, o tratamento dele sai por 10 mil, 15 mil reais, e quem paga é o Estado brasileiro, são os nossos contribuintes. Inclusive discutindo dumping lá no direito econômico. Porque se começar a distribuir os lucros entre aqueles que estão prestando o serviço, são só prestadores, mas está distribuindo, está participando dos lucros, essas empresas vão evadir. Elas vão sair. E aí vai acontecer o que nós queremos: criar aplicativos locais, que esse é que é o ideal de socialização das plataformas pensadas para localidade, como tem aqui em Rádio. Tem aplicativo que transita aqui, no centro da cidade, que eu posso pedir aqui, o aplicativo daqui. Então, esse que é o ideal, é tirar do controle assim. Bom, e a segunda resposta, eu vou concluir 5 minutos, do desembargador. Ele falou assim: olha, Maria, eu concordo e tal, mas o meu filho, isso está gravado, foi uma audiência, né, pública. Ele estava trabalhando com Uber no carnaval, e um dia eu cheguei em casa, ele estava deitado lá no sofá e tal, e, você não está trabalhando não? Ah, não, agora de tarde eu não estou trabalhando não, e tal. E só foi à noite. Ele não tinha compromisso, tal. Cadê o comprometimento, cadê o vínculo? E quando ele falou só foi à noite, eu pensei, claro que eu não contestei, estava ali para poder ter um resultado, né, dentro do processo, não era uma discussão acadêmica, falei, mas e à noite? O quanto que ele rodou à noite? Porque ele estava provavelmente vendo quais as condições melhores para ele poder ter, né, no log dele, resultado melhor. Claro, como qualquer trabalhador que vai fazer greve, vai fazer movimento, pedindo aumento e melhores condições, e adicional disso, adicional daquilo, e paralisa o trabalho. Claro, ele estava se comportando como um trabalhador comum, de ver quais melhores condições
para poder exercer seu trabalho com um resultado maior, otimizado. Então, otimizando, porque ele tem um aparelho que possibilita ele otimizar. Mas a minha pergunta que eu não fiz para o desembargador foi: quando que ele desligou desse aparelho durante o carnaval? Ele passou o carnaval trabalhando. Ele não passou o carnaval na praia. Ele passou trabalhando. E a maioria deles não tem coragem de desligar o celular e falar assim, agora eu vou para o shopping. Não. Eles levam porque as empresas têm uma série de mecanismos de impulsionar a disponibilidade. Ele fica olhando o tempo todo ali para ver se está no momento melhor, como esse dia do carnaval, para poder trabalhar e ter um resultado otimizado. Que no final da história não é otimizado nada, porque o resultado que ele tem vai para o pneu, vai para a gasolina, vai para conserto do carro, vai pagar a prestação do carro que ele comprou para rodar com ele, e no final da história ainda fica um ônus gravíssimo para o Estado brasileiro. Por isso nós temos que analisar em 4 ramos, que é a aposentadoria. Que aí, daqui a alguns anos, daqui a 30 anos, nós vamos ver onde que a plataformização laboral, né, o rombo da plataformização laboral na vida, não da vida do trabalho, mas na vida digna do aposentado no Brasil daqui a algumas décadas. Bom, muito obrigada. Eu tinha preparado isso. Professor Bruno, me perdoa se eu saí um pouco do que nós conversamos, porque o professor Bruno me orientou e o que eu poderia tratar que seria interessante. Eu fui atrás dessa orientação pelo respeito que tenho por ele, e por saber, né, da profunda prudência e da capacidade, sensibilidade que ele tem de lidar com as questões de trabalho hoje, até por ser magistrado. E, claro, ele não só escreve sobre, leciona sobre, mas vive isso. Então, professor, eu queria dizer que tentei aqui, nessa densificação que vocês fizeram dos poros desse evento, me incluir aqui como uma espécie de poro alienígena, estranho, preparar, assim, dentro das minhas limitações, o melhor que eu podia para essa interlocução com vocês aqui essa manhã. E estou aqui à disposição para o debate, para encaminhamentos. Muito obrigada. Nós agradecemos, não é, a palestra, a brilhante palestra, né, porque, na realidade, precisamos, de fato, todos nós fazermos uma reflexão sobre esses temas tão importantes, tão relevantes, tão complexos, dentro de uma sociedade que hoje se diz, não é, com uma velocidade de transformação incrível. Nós dormirmos dentro de um sistema e acordamos obsoletos, porque as mudanças são cada vez mais incidentes e elas correm numa velocidade incrível. E as relações de trabalho, é verdade, precisam estar atentas a esse tipo de manifestação, a essas mudanças, para que haja o respeito ao princípio da dignidade da pessoa. E dizer exatamente o seguinte, o que fazer? Não é? Qual a solução? Precisamos encontrar um modelo ideal. Não é? E esse modelo ideal, é claro, é preciso que haja algo chamado regulamentação. Não é? Portugal regulamentou com um contrato de trabalho, está dando um problema seríssimo, não é? na sociedade portuguesa com relação a esse trabalho de plataformização. E com relação a nós, precisamos que haja um protagonismo, uma proatividade do foro competente, que é a Casa Legislativa, o Congresso Nacional. Não é preciso que pare, reflita e procure, naturalmente, algo que seja para nós o ideal. Não é? Mas é necessário que a Casa Legislativa venha a regular. Não é mais possível conviver sem um seguro de acidente de trabalho, sem uma visão social desse tipo de trabalho. Pode ser até que não seja aquele contrato clássico de empresa, mas que tenha uma regulamentação que proteja e torne eficaz esse tipo de atividade, inclusive com controle de trabalho, de horário, enfim, né? É necessário, e o tempo está cada vez mais exigindo que nós tenhamos esse tipo de comportamento. Agradeço muitíssimo. E vamos ouvir agora o Dr. Murilo Carvalho Sampaio Oliveira, que é juiz do trabalho na Bahia, professor associado à Universidade Federal da Bahia em Direito e Processo de Trabalho, graduado, especialista e mestre em Direito pela Federal da Bahia, doutor pela Federal do Paraná,
além de especialização em relações laborais pela Universidade de Castilla-La Mancha. Estágio pós-doutoral na UFRJ, pesquisador na área de direito do trabalho, atuando principalmente nos temas de dependência econômica, subordinação jurídica e direito sindical, integrante do Grupo de Pesquisa e Transformações do Trabalho, Democracia e Proteção Social, filiado à Rede Nacional de Pesquisas e Estudos, Direito do Trabalho e Seguridade Social, editor-gerente da revista eletrônica do TRT5 e revisor das revistas jurídicas, professor de curso de especialização em Direito do Processo do Trabalho e de escolas judiciais trabalhistas, professor do Programa de Pós-Graduação de Direito da Federal da Bahia para o biênio 2021-2022. Autor de artigos jurídicos, né, obras publicadas. O baiano não atua, ele estreia, né? Então, com essas manifestações, eu passo a palavra ao ilustre conferencista. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito a oportunidade. Como ex-aluno da ENAMAT, tive o privilégio de ser de uma geração de juízes que foram formados inicialmente aqui. Isso modifica bastante nossa perspectiva funcional. E, justamente por isso, queria agradecer muito ao convite do ministro Maurício Godinho Delgado, do juiz auxiliar Bruno, também agradecer a acolhida do ministro Aloísio. E queria, nessa exposição, pedir para projetar os slides. E o que eu vou fazer aqui hoje é, de certa forma, um resumo do que eu tenho feito nos últimos 5 anos. Peço até a licença para falar na qualidade de professor e não de magistrado, para tentar fazer uma argumentação crítica no sentido de defender a hipótese ou o argumento de que a CLT de hoje já comporta a flexibilidade e a recusa de trabalho que tanto é propagandeada como constitutiva do modelo do trabalho de plataformas digitais, em especial as mais conhecidas, que são a de transporte e a de entregas. Mas eu vou fazer isso com calma e com bastante passo a passo. Então, agradecendo, vou também me socorrer da contribuição da professora Mariá, que já conseguiu, através de referenciais da Alemanha, demonstrar o que é jornada porosa, mas eu vou partir desse ponto, desse início, para tentar demarcar mais no plano fático e legal sobre o que poderia ser entendido como jornada porosa ou intermitente. É óbvio, quando a gente fala em porosidade, tal como a professora Maria já apontou, a gente pensa na ideia de arejado, intercalado, descontínuo. E, de certa forma, você pode enxergar, sobretudo a partir das propagandas que se faz, que esses trabalhadores têm uma jornada arejada, intercalada. E aqui não é que eu concorde com isso, mas eu estou dizendo que essa é a descrição que alguns fazem. No sentido de que há uma certa autonomia ou uma certa flexibilidade de se definir o dia de trabalho, a hora de trabalho, o dia de descanso, o momento de intervalo. Ou seja, uma jornada livre, uma jornada porosa, que muito combina com a ideia de intermitência. Essa semântica toda sugere e conforma a ideia de autogestão do trabalho e, portanto, cria um imaginário de que essas pessoas são empreendedores ou são autônomos. É claro que essa semântica, como eu falei aqui, ela é constituída a partir de, em primeiro lugar, percepções muito parciais e subjetivas e também constituída por um conjunto de propaganda muito grande sobre isso. É claro que quando a gente entrevista um entregador ou um motorista, enfim, a gente pode ter ouvido, e muitas vezes a gente ouviu, que essa pessoa trabalha 1 dia por semana, 2 dias por semana, 3 dias por semana. E, portanto, essa jornada seria porosa, descontínua, intermitente. Mas, como a gente não pode medir o mundo pela nossa percepção individual, a gente precisa se socorrer de pesquisas acadêmicas que, com comprovação de método científico, de teste e verificação, se identifica qual é o perfil da maioria das pessoas. E aí eu digo isso porque, com perdão, o perfil da maioria dos motoristas em empresas plataformas ou dos entregadores não é esse perfil
de que trabalha poucos dias por semana. É um perfil de pessoas que, em geral, trabalham mais do que a jornada legal de 44 horas por semana e que, em geral, sobretudo quando se computar os ganhos líquidos, e, por favor, guardem essa expressão, ganhos líquidos, porque há também uma confusão sobre faturamento e resultado financeiro. Quando se computar esses ganhos líquidos, vão perceber que o que se paga é algo próximo ou até inferior ao salário mínimo pela hora disponibilizada. E por que é importante dizer sobre essa condição porosa, intermitente? Porque isso reverbera no conjunto de decisões de improcedência sobre o vínculo empregatício em diversos argumentos. Muitos afirmam de forma peremptória que, se não houver ordens diretas emitidas pessoalmente por um gerente, não haverá vínculo de emprego. Outros vão dizer que, sem controle de horário, não é possível se reconhecer a relação de emprego. Se diz também que, ora, o sujeito recebe 80% do faturamento e, portanto, ele é um sócio majoritário dessa parceria econômica. Ainda se fala, mas ele trabalha quando ele quiser, para quem ele quiser, para 2 ou 3 empresas ou aplicativos simultaneamente. Ah, mas e aquele negócio da exclusão? Isso não é punição? Não. Excluir alguém é apenas uma regra do negócio, natural e inerente, neutro, daquele sistema informático. Então, esse conjunto de argumentos são os principais utilizados para se dizer a CLT não cabe para esses trabalhadores. Mas a proposta aqui, na qualidade de professor, é problematizar isso e dizer que não cabe se a gente continuar praticando o conceito reduzido que a doutrina e a jurisprudência têm feito do conceito de empregado. E, por isso, já me antecipo pedindo desculpas, porque se o meu argumento é demonstrar que a CLT é compatível, eu vou pedir vênia até o ministro para exibir a lei. Porque a nossa visão está tão fechada, nosso campo de visão está tão diminuto, que eu preciso ampliar e dizer, olha, vamos ler de novo a lei, por favor. Porque me parece que a lei já serve para esse tipo de trabalho. Bom, não vou fazer aqui, como já fiz em algumas outras apresentações ou em textos, uma repetição ou uma dissecação do que são plataformas digitais, suas classificações, enfim, não é a proposta e não daria tempo. Mas eu preciso, para tentar recuperar as coisas e mostrar que a visão pode ser ampla, se houver vontade, apontar 3 pontos de partida. E, naturalmente, algumas falas já foram expressadas aqui durante esse evento, ontem e hoje. O primeiro ponto de partida é muito óbvio, mas ele é um ponto que, judicialmente, ele é muito controvertido, sobretudo aqui no Brasil. Plataformas digitais não vendem tecnologia. Ninguém aqui, quando quer comprar uma viagem de um lugar para o outro, está comprando um serviço de tecnologia. Ninguém compra um aplicativo quando você pede uma comida, certo? Então, isso é meio que evidente, mas isso representa todo o segredo e todo o truque tecnológico de como, ao se chamar de empresa de tecnologia, significa fugir de todo o regramento tributário, administrativo, trabalhista e previdenciário. Talvez essa seja a grande inovação discursiva de propaganda para fugir às regras que já existem. Porque você imagina que uma certa empresa que faz transporte individual na cidade de Brasília, me parece que faz um serviço de transporte em Brasília, não recolhe 1 centavo de imposto sobre serviços para a cidade de Brasília. E esse trabalho é feito aqui, presencialmente. Mas esse pagamento vai ser feito para São Paulo, e de São Paulo vai ser remetido, salvo engano, para a Holanda. Segunda premissa. Parece chato, coisa de professor, querer sempre
tentar ter aquela pureza conceitual, aquela pureza de designação, mas chamar bem as coisas significa compreender bem os fenômenos. Se a gente compreende mal, a gente não vai conseguir sair das ilusões e das ocultações. Quando a gente chama trabalho por aplicativo, a gente está perdendo a totalidade do fenômeno. Nesse caso específico que a gente mais discute, entregadores e motoristas, essas pessoas, perdão, colegas magistrados, perdão, ministro, eles não trabalham pelo aplicativo. Ninguém faz uma viagem pelo aplicativo, por enquanto, né? Não sei se no futuro vai mudar, mas a comida não vem pelo aplicativo. A comida vem pelas mãos, pelos corpos de pessoas que se deslocam fisicamente nas ruas, que se acidentam muitas vezes. Chamar isso de trabalho por aplicativo é um equívoco gigantesco, porque permite imaginar que, em primeiro lugar, esse aplicativo é um ente abstrato, neutro, sem qualquer valor, e que aquilo é inerente ao modelo de negócios. Quando o aplicativo e o modelo de negócios são, sobretudo, escolhas de quem o fez. Vejam só, num aplicativo ou num ecossistema digital, uma plataforma digital, todas as minhas permissões como usuário são antes dadas por quem faz o sistema. Tudo que eu posso fazer dentro de um ecossistema digital é previamente consentido e permitido por quem fez. A minha liberdade, então, ela é concedida, ela é permitida por quem criou aquele negócio. Nós, da Justiça do Trabalho, conhecemos várias formas de trabalho por aplicativo. O PJE tem um aplicativo chamado JTE. A gente assina despacho no aplicativo. Não quer dizer que os magistrados sejam trabalhadores de aplicativo. A gente conhece entregadores que são empregados, carteira assinada, que vendem bebidas, que batem um ponto pelo aplicativo, que fazem as vendas pelo aplicativo. Antes era um Palm Top, vão lembrar, não é? Agora é um aplicativo. Então, aplicativo, no caso de entregadores e motoristas, é a janela de comunicação e não o lugar do trabalho. Lá se comunica o trabalho, lá se confirma o trabalho e lá também se monitora ou se vigia o trabalho. E aí vejam, se um aplicativo, se um ecossistema digital feito por uma empresa com objetivos e com valores decide dizer assim, olha, eu sou apenas um anfitrião, eu sou apenas um mediador. Mas eu aqui decido, escolhi que, além de ser um anfitrião, ser uma plataforma no sentido mais lato, né, de marketplace, eu vou dizer qual é o preço do teu trabalho. Eu vou dizer quem trabalha, eu vou te punir e eu vou te vigiar. Esse tipo de escolha, vigiar, precificar, punir, é, do ponto de vista mais tradicional do direito do trabalho, a expressão claríssima do poder diretivo. Existem plataformas, e aqui eu queria deixar muito claro, que escolhem não fazer isso. Vou citar uma muito conhecida no Brasil, chama Get Ninjas. A Get Ninjas não diz o preço do trabalhador, não dá nota ao trabalhador e não cobra um percentual do trabalhador pela venda. O negócio, já que é trabalho autônomo, essa parte do pagamento é negociada entre o trabalhador e o empregador. Tal como uma radiotáxi, para usar o exemplo de ontem, uma radiotáxi não diz o preço da corrida. Não cobra 20% ou 30% ou 40% sobre a corrida. Uma radiotáxi faz uma chamada aberta num rádio para vários taxistas. No caso dessas plataformas, a gente não sabe objetivamente qual é o critério que se chama a pessoa. É o mais próximo? É a pessoa que tem a nota mais alta? E como é que a gente poderia saber isso? Se a gente pudesse verificar quais os critérios comandados na programação algorítmica. Seria a forma de entender qual o padrão de trabalho. Porque a vantagem do mundo digital, ou do modelo digital, é que tudo está registrado, programado. Mas a gente precisa ter acesso a essas informações. Até para se valer, seja no direito civil ou no direito do trabalho, da ideia de dever de informação, direito de informação, que é
expressão da ideia do princípio da boa-fé objetiva. Mas vamos continuar, senão eu vou demorar demais. Então, vejam, muito se afirma que esses trabalhadores têm jornada livre, podem recusar quando quiser, podem trabalhar quando quiser, mas isso, do ponto de vista fático, isso é controvertido. Aqui algumas telas sobre a expressão da recusa ou da liberdade. O motorista pode recusar uma viagem? Pode. Pode recusar 2? Pode. Mas se ele continuar recusando diversas viagens, ele vai ter preterição. Ele vai receber bloqueios, ele vai sofrer exclusões. Então, a liberdade daquele trabalho poroso, de autogestão, ela não é impune. Ela traz consequências negativas, vai rebaixar a nota. Aliás, nota, eu gosto de brincar com os alunos da UFBA, que eu vou praticar a nota Uber na sala de aula, ministro. Porque a nota Uber na cidade de Salvador é 4,6. Parece baixo, né, ministro? Mas é 4,6 de 5. Que se a gente mudar para 10, é nota de aprovação 9,2. Um trabalhador ou um aluno 9,2 de média final vai ser um grande aluno, com certeza. Então, aqui me aproveito para apresentar uma das teses, vou apresentar algumas teses aprovadas nos eventos da ANAMATRA, em especial a tese número 13 do evento deste ano em Salvador, que fala que, olha, bloquear pessoas de forma temporária é expressão do poder punitivo. Vejam só, não estou aqui a recusar o poder de um contratante, mesmo no trabalho autônomo, de encerrar o contrato por inadimplemento contratual. Sim, no trabalho autônomo, o contratante pode dizer, não quero mais você, porque você não está fazendo bem feito, não está fazendo um combinado. Mas aqui eu estou a falar de punições temporárias. Punição temporária é incompatível com o trabalho autônomo. E, em geral, ao que me parece, eu aprendi isso com o meu professor Rodrigues Pinto, com o professor Antônio Carlos Oliveira, aprendi não com o professor, mas com os livros do professor José Martins Catarino, que não existe meia autonomia. Se não há uma autonomia plena, o que sobra no nosso sistema como padrão é o trabalho assalariado. Mas eu vou prosseguir para tentar respeitar o tempo. E aí, diante, digamos assim, dessa inadequação de que, olha, o sujeito tem uma liberdade de trabalho, muitos propõem o quê? É preciso fazer uma nova legislação, é preciso fazer uma legislação com uma proteção de natureza intermediária, uma terceira via. Nem tudo, nem tão pouco. Na academia a gente se pergunta, tudo bem, isso é uma possibilidade de solução do conflito, mas e os outros países que fizeram isso? Qual foi o resultado? Qual foi o resultado da Espanha com o sistema de trade, de trabalho econômico dependente exclusivo, ou a Itália com o sistema de parassubordinação? Isso promoveu a proteção daqueles trabalhadores? Não sei a resposta, peço que pesquisem e investiguem. Mas se afirma, não, precisamos de uma legislação que seja compatível com a flexibilidade desse trabalho. E eu vou tentar aqui demonstrar que não é preciso uma legislação nova. Primeira coisa, o argumento principal. A moldura do conceito de empregado sempre foi aberta. Quando a gente procura no artigo 3º da CLT, a gente não vê empregado é aquele que trabalha sob ordens, empregado é aquele que trabalha sob jornada fiscalizada. A gente não vê isso. A gente interpreta assim, a gente lê assim, mas isso não está lá. Lá está escrito que o empregado é aquele que trabalha sobre a dependência. Isso significa, tal como é nessa tese do CONAMAT do ano passado, da ANAMATRA, que a lei sempre adotou um conceito aberto. Mas nós, por uma série de fatores, pela nossa tradição, decidimos eleger um critério dominante, que foi o critério da subordinação jurídica, e, mais do que isso, reduzi-lo a uma expressão subjetiva da subordinação jurídica. Não vou cansá-los com isso, mas só para dizer, a lei ela é aberta. Pode ser que a nossa tradição jurisprudencial seja fechada, mas a lei sempre foi aberta. É claro que há 40, 50 anos atrás se dizia empregado é aquele que é subordinado ao dependente econômico. Isso é possível inferir na jurisprudência do TST de 40 anos atrás. Mas vou prosseguir. Então,
Posso ter empregados que só recebem por produção? Posso. Desde 1943 se permite, e é claro que esse modelo remuneratório, ele não é muito usual, enfim, mas ele é padronizado, salário por peça, empreitada ou tarefa. Nesse modelo, e aqui eu vou tentar adiantar um pouquinho, não vou cansá-los com essa tabela típica de graduação, mas eu preciso relembrar que nesse modelo, perguntar para alguém que é totalmente comissionado, por exemplo, sobre o horário de trabalho dele é irrelevante. A gente não precisa perguntar para um vendedor externo empregado qual é o horário de trabalho dele. Ele não deixa de ser vendedor ou de ser subordinado dependente nesses casos, porque nesse modelo de assalariamento, o fator de fiscalização de controle não é o tempo, é o próprio resultado. E vejamos, esse é o melhor critério de fiscalização, porque a fiscalização vai estar no próprio trabalhador, que vai se dedicar o tempo que ele puder para poder conseguir mais. Então, o argumento que eu defendo aqui é que as empresas, plataformas, escolhem, não todas, algumas, escolhem um modelo de salário por tarefa. Tarefa no sentido de que não é uma peça, porque não é um produto, não é um resultado, mas é uma atividade. Qual é a tarefa? Uma viagem ou uma entrega. Que o tempo é importante como um critério secundário para quantificar o valor da viagem. E se vocês examinarem os termos de uso das principais empresas do Brasil, vão perceber que essa é a descrição. O salário por entrega em um certo tempo e um certo deslocamento. Vejam só, se o meu sistema de controle não é o tempo, mas sim um resultado econômico, por que eu vou me importar se o sujeito vai trabalhar hoje, amanhã ou depois? Isso não é um problema meu. Só vou pagar se houver não só o trabalho, se houver o trabalho, se houver disposição para o trabalho e se houver, sobretudo, o efetivo resultado positivo do trabalho, que é o melhor negócio. E aqui, mais uma tese que diz o seguinte, eu queria só destacar isso. A InDriver, que é uma plataforma de transporte também de pessoas, ela não precifica o trabalho dos motoristas daquele sistema. Se as outras duas mais conhecidas no Brasil precificam, fazem porque querem. Precificar não é inerente a nenhum modelo, aliás, não existe nada inerente, né? São sempre escolhas políticas, enfim. Então, se a empresa Uber ou a 99 precifica, faz porque quer. Inclusive, discute que talvez não faça mais isso. Mas precificar significa, no meu modo de ver, estabelecer um controle econômico, uma direção econômica. Se há direção e controle econômico, não há espaço, também do ponto de vista econômico, para a liberdade. Mas aí eu prossigo. Mesmo assim, ainda que seja salário por peça, pode existir empregado sem jornada fiscalizada? Claro que pode. Sempre existiu. Sempre existiu. Seja nas formas novas, teletrabalho, seja nas formas antigas, a domicílio, enfim, externo. Vamos lá. Vamos um pouquinho mais rápido. Para quem trabalha, só para ser enfático, para quem trabalha de forma externa e não pede hora extra, qual a utilidade de se perguntar se ele trabalhou um dia ou não trabalhou um dia? Se ele tinha liberdade ou não? Nenhuma utilidade se tem. As perguntas estão erradas. Porque nesse sistema se dá uma liberdade ou uma controversa liberdade de trabalho, porque essa liberdade não é impune, mas se controla economicamente com salário por peça ou por tarefa. Esse que é o segredo, esse que é o truque. Bom, mas o empregado pode recusar a chamada ao trabalho? Olha, sempre pôde num sistema de salário por produção, porque ele está perdendo, ele não vai recusar, porque ele vai deixar de ganhar o salário dele por resultado, ele não recusaria lá. Mas se houver alguma dúvida, desde 2017 está escrito, literalmente na CLT, que a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação jurídica. Esse é o trabalho intermitente, por isso talvez o título do painel. Bom, mas faltou ainda o gerente, faltou ainda o capataz. Mas será que precisamos mesmo? Será que hoje o empregador não pode, sobretudo com empregados que trabalham em locais distantes, se comunicar via WhatsApp?
Em muitos casos, nas situações de plataformas de entregadores, há grupos, não de WhatsApp, mas de Telegram. E lá se afirma, bom dia, por favor, fiquem à disposição, fiquem ligados. Isso é o quê? Há gente que monitora, e aqui eu digo para vocês, as plataformas são muito diferentes. É preciso ter um exame muito atento com as condições fáticas, e são diferentes e mudam a todo tempo. O que eu estou falando agora pode se tornar, ministro, algo falso daqui a 6 meses, ou hoje já, porque eu estou com dados de 2021. Eu estou citando os termos de uso de 2021, e a todo momento esses termos de uso são alterados. As regras do jogo são mudadas durante o jogo, sem qualquer direito de pacta sunt servanda, sem qualquer segurança jurídica, sem qualquer proteção à confiança ou à expectativa de uma continuidade daquilo que foi prometido inicialmente. Então, é óbvio que se pode, seja por mecanismos de WhatsApp, Telegram, ou por mecanismos de algoritmo, usar a tecnologia para emitir de forma indireta ou implícita as ordens. E aí, para falar um pouquinho, sobre o argumento da exclusividade, eu queria dizer, pode um empregado trabalhar simultaneamente para 2 empresas? Eu acho que não, em regra, eu acho que não. Mas eu preciso relembrar que exclusividade não foi uma lição, que a gente aprendeu no direito individual do trabalho, que exclusividade não está no artigo 3º da CLT, que exclusividade é um requisito acessório ou complementar, mas não é um requisito essencial ou constitutivo da relação. Então, esse debate já seria inócuo. Mas eu queria chamar a atenção, porque a tecnologia e o discurso das propagandas nos turva, nos ilude às vezes. Vocês já viram um motorista de aplicativo fazer viagens para 2 empresas ao mesmo tempo? Vocês já viram se entregar 2 comidas ao mesmo tempo, de plataformas diferentes? Então, há uma grande confusão na propaganda. Porque o sujeito, sim, fica logado em 2. Mas quando ele aceita o trabalho, ele só trabalha em uma. Porque o trabalho dele é físico, presencial. Se desloca. Então, ele não pode fazer 2 simultaneamente. Você pode fazer o debate sobre o tempo à disposição, se isso é tempo remunerado, se não é, enfim, essa é uma questão. Mas ele não trabalha para 2 simultaneamente. Mas vejam, a questão também de existir essa possibilidade de estar logado em 2, vou repetir, não é algo que caiu do céu. Foi uma escolha de quem fez a empresa, de quem fez o aplicativo. Por quê? Vejamos. Eu queria citar que, num caso, isso foi provado num processo, enfim, que já foi até confirmado pela 2ª instância, matéria fática, que uma certa empresa de entregas de alimentação do Brasil, o empregado, ele tinha um horário fixo, um turno fixo. E nesse turno, por óbvio, ele não tinha como recusar a viagem. E por que ele tinha um turno fixo? Porque a empresa, o preposto esclareceu, olha, a gente não pode, porque o nosso negócio é entregar comida, a gente não pode correr o risco de, em certo horário, se chamar, se pedir uma entrega, e não ter ninguém para fazer. Então, a gente tem que ter o mínimo necessário. Então, em plataformas de entregadores ou de entregas, há, em certos casos, no chamado modelo OL, gente que tem turno fixo e que tem supervisor. E, nesse caso, o sujeito não pode estar em outra plataforma. Ele está fixado lá. Então, isso tudo, se é exclusividade ou não é exclusividade, é antes uma concessão de quem organiza o sistema. Bom, tem mais uma tese, justamente isso, que recusar o trabalho ao jornada flexível não impede o vínculo de emprego, enfim, é uma coisa bem simples. Mas aqui eu queria me concentrar num argumento que me é muito importante, que é o argumento econômico, certo? Então, vamos lá. Pode existir um empregado que ganhe 80% do serviço? Eu diria, do ponto de vista econômico, que não. Porque ele seria sócio majoritário daquele negócio. Sim, eu diria que não. Mas a primeira pergunta é, por enquanto, no Brasil, não há teto na lei para excluir quem é empregado. Por enquanto, pode ser que venha. Já veio o hipersuficiente, enfim, daqui a pouco vem, ele diz, até tal salário não é mais empregado. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, no modelo de salário por peça, qual é o grande segredo desse negócio? É transferir
todos os custos e riscos para o trabalhador. Sim, um motorista da Uber, por exemplo, pode ganhar 6 mil, 7 mil por mês, sim, é verdade. Mas quando ele faz a conta, que conta? Do combustível, 2 a 2.500, não sei, enfim, se for gás, não sei. Quando ele faz a conta da alimentação, da internet, do celular, quando ele faz a conta, e eles não fazem a conta, dos tributos, quando ele faz a conta, e esse é que é o segredo, quando ele faz a conta da depreciação do veículo, o resultado líquido não é superior a 2 salários mínimos por hora, queridos. Mas eu adoraria ter acesso, de forma plena, na condição de professor, aos dados coletados pelas empresas para a gente apurar isso. Porque a beleza desse modelo digitalizado é que a gente não precisa ouvir testemunha, ministro. Não precisa ouvir testemunha. Naturalmente, a testemunha, às vezes, ela é incerta, fica na dúvida, às vezes quer ajudar, enfim, e aí não ajuda a justiça a chegar perto da verdade. Nesse modelo, bastaria a gente fazer o quê? Examinar os dados. Quantas viagens o sujeito fez? E é fácil, quando a gente pede alguém, né, pelo aplicativo, sabe, fez 6 mil viagens, nota tal. Quantas viagens ele fez? Quanto tempo durou essas viagens? Quanto é que ele ganhou dessas viagens? Se a gente cruzar esses dados, a gente vai achar valores que são irrisórios. São irrisórios e demandam, e são pessoas que vivem o tempo inteiro, né, à disposição ao trabalho, como perfil majoritário. É claro que tem gente que trabalha 1 ou 2 dias, mas o perfil majoritário é isso. Mas vocês vão dizer, não, Murilo, eu acho interessante isso, mas precisamos ainda de uma lei, não precisamos ainda de uma lei que diga expressamente, a jornada é livre, não tem horário a ser fiscalizado. Precisamos de uma lei, aliás, que diga expressamente que se pode pagar só pela viagem. Eu diria, não precisamos. Temos essa lei desde 2012. CLT, capítulo do motorista empregado. Artigo 235 é: a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo, nem de início nem de final. 235G da CLT é permitida a remuneração do motorista em função da distância percorrida do tempo de viagem. Para isso, nós já temos leis. Para o vínculo, para alguém que se engaja numa plataforma que exerce ingerências e controle, já temos uma lei. Podemos ter outras leis para outras situações. Eu posso até comentar isso depois, se houver tempo. Né? Então, essa é uma tese também da Anamatra. Eu vou até disponibilizar depois os slides para quem quiser. Vou pedir para colocar no site da Anamatra, ou até me pedir pessoalmente, posso enviar, tá bom? Mas vamos lá. Não, Murilo, eu acho ainda que não me convenci. Não digamos assim, interpretar a lei de forma literal pode ser um exercício ainda difícil. E eu não estou dizendo que essa é a única interpretação, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que essa é uma interpretação possível. Mas, como toda interpretação, o intérprete tem que ter a vontade, porque a gente tem margem de escolhas na interpretação. Mas, ainda para aqueles que não se convencem de que a CLT pode dar algum amparo para um trabalho hipoteticamente flexível, eu perguntaria, e a nossa Constituição? Teria alguma coisa a dizer para os trabalhadores plataformizados? Vocês vão dizer, não, Murilo, não, acho que não, porque aquele artigo 7º fala lá, são direitos dos empregados, não é isso? Não é isso que o artigo 7º fala? Mais uma vez, o 7º não fala isso. O artigo 7º, aquele que dá o rol de direitos fundamentais, fala, são direitos dos trabalhadores. E é por isso que o artigo 7º, expansionista, alcança avulsos. É por isso que o artigo 7º, expansionista, alcança servidores públicos. Porque o 7º, que nós interpretamos apenas como dirigidos aos empregados, ele sempre teve, literalmente, uma permissão para ser incidente sobre outras relações. Mas, sobretudo, é uma questão de escolha e de interpretação. Tá bom? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, penso eu que mais do que uma nova lei, é preciso fugir dos truques tecnológicos, né, que a tecnologia sempre nos
causa um certo desconforto, um arrepio, mas, sobretudo, também fugir de escolhas que o direito do trabalho, aqui a jurisprudência e a doutrina fizeram, no sentido de restringir o empregado à ideia de alguém que tem jornada fiscalizada e que recebe ordens presenciais. Essa expressão desse modelo empresarial é uma expressão da segunda revolução industrial. É uma expressão do modelo fordista, mas, felizmente, o direito do trabalho antecede o fordismo. Não é isso? O direito do trabalho antecedeu o fordismo. O direito do trabalho perdurou no padrão toyotista e penso eu que o direito do trabalho é firme e está vigente no modelo, abre aspas, uberista, enfim. É claro que uma nova lei não é ruim, mas ela pode discutir outras coisas, como, por exemplo, sobre os direitos coletivos e econômicos dos dados produzidos. Por quê? Porque, nesse modelo, se os dados são valor, os trabalhadores geram dois valores. A viagem e a entrega, mas os dados também dessas atividades, que permitem mapear o mercado, que permitem estabelecer e identificar as sazonalidades, identificar de forma milimétrica a oferta e a procura, e que permitem que as empresas tenham mais ganhos, porque elas compreendem estatisticamente como as coisas funcionam. Então, sim, precisamos de uma nova lei, uma lei que, talvez, voltando para o debate do direito individual do trabalho, que assegure o direito de defesa do trabalhador contra uma despedida arbitrária, como a exclusão. Mas também depende de vontade de interpretar e de fazer valer a Constituição. Eu agradeço a todos a atenção. Se vocês quiserem se aprofundar sobre esse argumento do salário por tarefa digital, eu coloquei aqui um QR Code que vai direto para esse artigo, um artigozinho acadêmico, resultado do estágio pós-doutoral que eu fiz lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a supervisão da professora e desembargadora Sayonara e do meu querido colega e amigo Rodrigo Carelli. E, se quiserem acompanhar mais algumas coisas, peço que sigam o nosso blog da pesquisa, que é o Assalariados Digitais, Perspectivas para a Proteção Trabalhista. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Valeu, parabéns. Muito obrigado, parabéns pela palestra, as reflexões cada vez aumentam, não é? A questão Olha, só dizer uma coisa, há algumas regulamentações que precisam ser especiais, sobretudo com relação ao... Sabe que morre em São Paulo 2 motoqueiros por dia, pelo menos, né, em entrega, porque a velocidade da entrega também é muito grande, na medida que a pizza tem que chegar quente. Não é mesmo? E realmente não há a menor proteção com relação a isso. E a legislação trabalhista e a CLT, ela é incapaz de chegar a esse pormenor tão violento da sociedade brasileira. Agora, a minha frustração toda, que eu achava que eu ia chegar ao século XXI como os Jetsons, né? Com aqueles foguetinhos, né? É mesmo? Mas, infelizmente, ainda não chegamos lá, mas quem sabe isso resolveria uma série de problemas da nossa existência, da nossa vida. Olha, muito obrigado, realmente é um momento muito importante para que nós possamos refletir, já que é o tema do momento, não é? E por isso é que nós precisamos estar atentos, não é? Para sobreviver. Então, agradeço muitíssimo, creio que nós vamos... Eu estou aqui com o certificado e eu ia passar para... Então, neste momento, o presidente de mesa fará a entrega do certificado de participação e do troféu da CLT ao painelista. Por favor, ministro, com registros fotográficos, informamos que o certificado de participação da palestrante Maria Brochado será encaminhado posteriormente. Ah, sim. E o troféu dos 80 anos da nossa CLT. Muito bem. Então, está encerrado?
Neste momento, faremos um intervalo de 10 minutos e, em seguida, retornaremos com o painel Mulheres na Rodagem e na Luta Sindical, um debate com lideranças sindicais que rodam e representam.